Mirandinha, a gente vai falar sobre 86, mas antes a gente vai dar uma passada pela primeira partida. Um dos maiores assaltos à mão armada que houveram no futebol. Como arrumar ânimo no vestiário depois de um roubo daquele? Para quem não lembra, o seu Ulisses Tavares não deu um pênalti claro, mão do Edivaldo, anulou um gol do Palmeiras e o gol do Corinthians ainda foi impedido. Como reunir forças depois de um acontecimento desse? Realmente, para nós foi um transtorno aquele primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians. Logicamente que no segundo nós voltamos com uma postura bem diferente, apesar de ter entrado no segundo tempo, mas o time jogou bem naquela oportunidade. E eu acabei entrando no segundo tempo, fiz um gol aos 42, se eu não me engano, do segundo tempo, e outro na prorrogação, e o Éder fechou o placar de 3-1 com gol. Foi um jogo memorável, onde todos nós que participamos daquele jogo temos ele na memória até hoje. Foi um jogo que a bola teimava em não entrar, né? E você fez o gol de cabeça, né? A bola sobrou para você colocou lá nas redes. Mirandinha, por que faltou para esse time ser campeão paulista? Eu acredito que tenha sido a teimosia do nosso querido e saudoso Carbone, né, que era o nosso treinador. Eu lembro bem que eu era artilheiro do Campeonato Paulista, juntamente com o Pipa, com 22 gols. E os 2 jogos da semifinal eu fiquei no banco, mesmo tendo feito 2 gols na semifinal contra o Corinthians. E no segundo jogo, eu acho que foi a grande precipitação do Carbone de ter, naquela oportunidade, colocado eu, Jorginho, Mendonça, Éder e Edmar. 5 atacantes, onde todos nós tínhamos características ofensivas, ninguém ali tinha características defensivas, e com isso perdemos o meio-campo para a Inter e acabamos perdendo o título estupidamente. E ainda, depois do gol do Amarildo, o Mendonça perdeu um gol que ele não perdia debaixo da trave. Foi uma tristeza só. Qual era o peso de jogar no Palmeiras nos anos de fila, cara? Que era difícil, né? Você viveu outras situações, como aquele jogo contra a Ferroviária, que a bola também insistia em não entrar. Qual que é o tamanho desse fardo? Teve o jogo da Ferroviária, você lembrou bem, que a bola não entrava de jeito nenhum. E teve um também, acho que nas quartas de final do Brasileiro, contra o Bahia, que nós perdemos de 2-0 na Fonte Nova. Tínhamos que reverter o placar em São Paulo. E ficou no 1-0, que eu fiz meio sem querer, de cabeça, estava de costas pro gol. O Márcio cabeceou e a bola acabou resvalando na minha cabeça e tirando a ação do goleiro. E depois foi um bombardeio e não conseguimos fazer o segundo gol para avançar às semifinais, se eu não me engano, daquele Campeonato Brasileiro. Lembro desse jogo também, mas o jogo da Ferroviária foi pior, cara. O Palmeiras perdeu uma série de gols, eu lembro de um claro do Aguirre Garay, sem goleiro, chutou na trave, foi complicado. Ô Mirandinha, me conta uma coisa, você foi o primeiro brasileiro a brilhar aí na Inglaterra, né? Como foi desbravar a terra da rainha? Um dos maiores ídolos do Newcastle, né? Para quem não sabe. Cara, foi muito bacana, foi muito prazeroso, né? Eu não fazia a mínima ideia de que iria jogar na Inglaterra. Já tinha tido quase que contratado por clubes da Itália. Tive na mira do Atlético de Madrid antes de chegar no Palmeiras. Jogando pelo Botafogo, tive praticamente contratado pela Inter de Milão em 81. Cheguei no Palmeiras em 86, fiz um grande trabalho, muitos gols, foram 22 no Paulista e mais 22 no Campeonato Brasileiro daquele ano. E acabou que, do nada, apareceu uma pessoa se hospedando na casa do empresário de Nigel Mansell, aquele piloto de Fórmula 1, e essa pessoa passou a colocar material meu nas mãos do Malcolm McDonald, que foi um dos maiores artilheiros da história do Newcastle, e acabou que o Malcolm convenceu ao Newcastle de fazer uma proposta, e essa proposta veio antes da excursão à Europa com a seleção brasileira, que jogamos a Copa Stanley House lá na Inglaterra, no Reino Unido, né? Empatamos com a Inglaterra de 1-1 e ganhamos da Escócia de 2-0. E naquele jogo,
toda a comissão técnica, os dirigentes do Newcastle estiveram em Wembley e em Glasgow, e por incrível que pareça, eu nos 2 jogos fui escolhido o melhor em campo, nas 2 partidas. E aí, quando eu voltei para o Brasil, nós tínhamos fechado uma negociação com a América do México, mas na mesma noite que fechou com a América, o Newcastle deu o positivo e acabou que pesou bastante ir para a Inglaterra, não só as cifras, né, mas também a vontade de jogar fora do país e na Europa mais ainda, e eu acabei trocando o América pelo Newcastle e graças a Deus foi uma troca muito boa. Eu me sinto muito, muito feliz e ao mesmo tempo orgulhoso de ter sido o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra, mas com aquilo que me acompanhou a vida toda, com humildade, acima de tudo, com respeito a tudo aquilo que gira em torno do futebol. Mirandinha, voltando a falar do Palmeiras de 86, era uma verdadeira seleção brasileira, até seleção mundial. Tinha o Diogo, uruguaio, tinha o Wagner Bacharel, tinha você, tinha o Edmar, Jorginho, Mendonça, mas muito se dizia que aquele elenco não se dava. Era muita vaidade num time só, Mirandinha? Ou isso é papo da imprensa? O que tinha de verdade em tudo isso é que existia o grupo, que era o grupo do pessoal do Éder, do Jorginho, né? O Márcio, zagueiro, alguns atletas que se davam melhor, se conduziam melhor entre eles, e eu cuidava do grupo da garotada, que era o Denise, o Caçapa, o Edu Manga, né? Aí tinha o falecido Bacharel, que a gente andava muito juntos. E não jogou a final também, fez muita falta, né? Não jogou a final, mas na verdade não existia briga, não existia desavença dentro do elenco, e sim pensamentos diferentes, e acabou que por esse problema nós perdemos o título para a Inter de Limeira pela teimosia do nosso treinador, até mesmo para agradar o grupo de medalhões que tinha do outro lado. Ele manteve o Edmar numa situação que o Edmar tinha ficado na reserva todo o campeonato, tinha feito um único gol contra Santo André, e eu era o artilheiro do campeonato. Não tinha um porquê de eu ficar de fora da equipe. E foi o que aconteceu. Com tudo isso, eu sempre respeitei a posição do meu treinador, fui para o banco, entrei nos 2 jogos contra o Corinthians, dei o meu melhor. Depois, no primeiro jogo contra a Inter, voltei a entrar no decorrer da partida. Infelizmente, esse tipo de situação afetou realmente parte do elenco e nós acabamos amargando um título que estava tudo desenhado para dar Palmeiras. Verdade. Infelizmente, pior que os fatos, aquele time merecia um título. Ô, Mirandinha, por que hoje é tão difícil achar um camisa 9 no futebol brasileiro aí? Tá extinta essa profissão. Pô, Palmeiras tinha você, tinha o Edmar, tinha o Casagrande na época, tinha o Serginho Chulapa, Nunes. Olha quantos atacantes tinha hoje pra gente achar um centroavante. Roberto Dinamite, Baltazar, Lima no Santos. Verdade, tinha vários atacantes aí, um melhor que o outro. Hoje, pra gente achar o próprio Kita, que jogou muita bola, veio do Sul, depois brilhou no Flamengo, o Grêmio. Por que hoje é tão difícil um camisa 9, Mirandinha? Eu acredito que seja a maneira como o futebol é jogado hoje. Hoje você vê que os atacantes que nós temos, com pouquíssimas exceções, são jogadores que às vezes estão na intermediária ofensiva e retroagem o jogo para a intermediária defensiva. Às vezes lá da frente devolve a bola no zagueiro ou no volante. Na nossa época, a gente tinha mais impetuosidade, a gente encarava mais a marcação dos zagueiros, que depois que virou moda, o canhoto jogar do lado direito e o destro jogar do lado esquerdo, acabou com a função do atacante, porque todo jogador que joga pelos lados com a perna trocada, ele já vem costurando para dentro para definir, tentar a jogada de colocar a bola no ângulo do goleiro. E com isso o centroavante fica vendo navio, por quê? Porque se o cara vem e já bate direto pro gol, aquela costumeira bananinha, né, que a gente usa hoje no linguajar da bola, é o que está acontecendo. E sempre chega um para um. É um chegando no fundo e um atacante dentro da área para fazer o gol, com raríssimas exceções aí de equipes que lançam um pouco mais os seus meios, os seus volantes, né, para pisar na área, como a gente diz. Era o entrar na área, hoje é pisar na área, né? Verdade. Então, tudo isso são as mudanças do futebol
E o espaço que não existe mais. Hoje as equipes jogam numa faixa de 40 metros do campo. Os dois times se postam numa faixa de 40 metros, são linhas sobre linhas, e não dá muito espaço para que o atacante seja um pouco mais voltado para o gol. Hoje podemos dizer que temos aí o Bruno Henrique, que é um jogador que busca muito a jogada individual, temos o Mikael, temos o Dudu do Palmeiras, que ainda usa um pouco desse futebol, né? Sim. Mas é muito pouco. Eu acredito que a mudança ela foi maléfica para o futebol arte, para o futebol alegria que era do passado. Agora, para a gente encerrar, eu quero saber um pouquinho do Mirandinha técnico do Rio Negro. Aliás, queria fazer um agradecimento aí ao Marlon e ao Paulo, do Departamento de Futebol de Mesa aí do Rio Negro, que viabilizaram esse nosso bate-papo. O que o Mirandinha técnico passa hoje para os seus comandados? E quem foi sua inspiração como treinador? Bom, eu já estou na estrada há 22 anos, né? Eu iniciei minha carreira como treinador em 96, pelo Ferroviário de Fortaleza, o mesmo time que eu comecei como jogador. Logo em seguida fui para o mundo árabe, fiquei 3 temporadas seguidas na Arábia Saudita, no Al Raja Clube da Arábia Saudita. Depois rodei por Manaus 2 vezes no Rio Negro, 2 vezes no Nacional, estive no Piauí dirigindo o River, Flamengo, campeão com Fortaleza em 2009, como treinador do Fortaleza. Depois tive uma saída do banco, né, para ir para a Arena Castelão, naquela oportunidade, onde eu fiquei 4 anos como embaixador da Copa no Ceará. E isso deu um break muito grande na minha carreira como treinador. Mas retornei em 2015 e agora já rodado aí de novo mais alguns quilômetros por Rondônia, interior de São Paulo. Tive no início do ano no Imperatriz do Maranhão, na Série B. E agora, depois de atender um pedido do presidente e do diretor de futebol, Neto Jacaré, aqui do Rio Negro, e hoje voltando ao clube para tentar resgatar, né, o Rio Negro no lugar que ele verdadeiramente merece. Mas um desafio que eu gosto de dificuldades na minha vida, toda ela foi assim, e eu espero que no Rio Negro eu possa voltar a conquistar um título, mesmo da segunda divisão, e levar o Rio Negro de volta à primeira divisão do Amazonas. Com certeza vai, porque você é um cara que teve sucesso em tudo que você fez. E qual o técnico que você se inspira, Mirandinha? Bom, eu tenho uma mescla, né? Eu tenho uma mescla de Enio Andrade e Carlos Alberto Silva. O seu Enio foi meu treinador no Náutico e eu aprendi muito com ele. E o seu Carlos foi aquele que me deu as grandes oportunidades em termos de seleção brasileira. Eu lembro bem que ele costumava dizer para o grupo, eu prefiro ter 10 fominhas como Mirandinha do que ter jogadores que têm medo de arriscar, que têm medo de ser feliz. E gosto também do estilo Luxemburgo. Eu acho que tem um pouco a ver com a minha maneira de trabalhar. Você era fominha mesmo, Mirandinha? Bom, fominha foi um apelido que colocaram sobre mim naquela época. Mas eu não me considero fominha, eu me considero um jogador que não passava a responsabilidade minha para um companheiro, às vezes até melhor colocado. Eu sempre tinha a impetuosidade e a vocação pelo gol. E isso fazia com que, às vezes, alguém visse alguém em melhores condições para definir, mas eu tentava o gol, às vezes, da linha de fundo, como aconteceram inúmeras situações. Mas eu fiz muitos gols da linha de fundo, e que aí o pessoal esquecia de que eu era fominha e comemorava junto. Fominha, mas garantiu muito o bicho dessa rapaziada, né, Mirandinha? Isso que é importante. Também. E marcou muito gol e marcou seu nome na história. Mirandinha, foram só 565, né? Não tem como não ter sido fominha. Hoje em dia, o camarada para fazer 100 gols aí é muito. A gente vem de 2 Copas que o centroavante da seleção fez 1 gol nas últimas 2 Copas. Para você ver como faz falta esse camisa 9. Mirandinha, foi um prazer aí receber você. Pô, a gente deseja sucesso, espero que você coloque o Rio Negro aí onde ele merece e que você brilhe ainda mais na sua carreira. Foi muito bom aí recordar esses fatos históricos contigo. Pô, grande abraço e obrigado pelo que você fez pelo futebol brasileiro. Obrigado você pela oportunidade de falar das coisas do futebol.
Sempre que precisar, estarei à disposição. Um grande abraço, beijo no coração de todos vocês. Maravilha. Rapaziada, esse é o TBT. Semana que vem a gente volta. Um abração. Nossas memórias